Iniciar. Boa noite a todos. Eu quero agradecer aqui a Larissa, a Ademir, colegas de Intermate, pessoas altamente gabaritadas para falar sobre a prática e a importância do serviço social na regularização fundiária, tanto urbana quanto de assentamentos rurais. O objetivo desse evento, primeiro regularizando, é um evento objetivando justamente a prática e conteúdo sobre o assunto. Nós temos um público que vai do estudante, professor, os profissionais que lidam com a regularização fundiária como um todo, e das variadas áreas que estão todas comprometidas com a regularização, que é o direito, é a agrimensura, o serviço social, as engenharias. Os cartórios também estão envolvidos nisso, porque a regularização fundiária ela não se faz sozinha, é um grupo que faz seus trabalhos, cada um na sua competência, na sua função, para poder resolver a questão da regularização fundiária, o judiciário também. E aqui hoje nós vamos falar no tema, nós vamos falar primeiramente a abertura com a Larissa Gentil. A Larissa hoje é a presidenta do Conselho Regional de Serviço Social em Mato Grosso, e também assistente social no Instituto de Terras de Mato Grosso. No segundo momento, o Ademir, nosso colega Ademir Oliveira, é assistente social também no Instituto de Terras, e ele é conselheiro estadual dos povos e comunidades tradicionais. Então, nós vamos fazer um bate-papo, não vamos ter assim, uma organização tão grande no sentido de formalidades, cada um vai ter o seu tempo ali que a gente pré-estabeleceu, e uma live de, no máximo, aí, 1h30, 2 horas, tá bom? Gente, vamos começar. Larissa, está com você aí a palavra. Olá, boa noite. Boa noite a todas e todos presentes aqui nessa live. Inicialmente, queria agradecer o Helder pelo convite desse espaço importante para que a gente possa poder compartilhar conhecimentos, experiências, poder conhecer pessoas que têm interesse ou que, de algum modo, estão diretamente ou indiretamente ligadas à temática da regularização fundiária urbana, ou, como é a temática de hoje, é a prática do serviço social, aí colegas assistentes sociais que estejam interessadas ou que trabalhem nessa área. Então, saudar a todas as pessoas aqui presentes nessa nossa sala virtual. Infelizmente, a pandemia nos exige, né, nos organizar desse novo formato, um pouco distante fisicamente, mas, por outro lado, também permite que a gente possa interagir com pessoas que saem de outros estados, outros municípios, o pessoal do interior do estado de Mato Grosso, quem sabe até fora do país, né? Veremos aí depois, né, Helder, pela lista de presença, pelas inscrições, quem é esse público que está aqui conosco hoje, que é um público mais diverso possível, eu imagino. Então, o convite do Helder é para que a gente possa dialogar um pouco aqui hoje sobre a prática do serviço social na regularização fundiária. Então, primeiramente, é importante a gente dizer, afinal, né, o que é o serviço social? Então, o serviço social é uma profissão devidamente regulamentada desde 1993. Então, o assistente social, ele é formado em serviço social por uma universidade, uma faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação, e, posteriormente à sua formação, é obrigatória a inscrição junto ao Conselho Profissional, que no nosso caso é o CRES, o Conselho Regional de Serviço Social. Assim como tem o COREN, assim como tem o CREA, assim como tem o CRM, então toda profissão regulamentada no Brasil tem um conselho que tem a função de orientar, disciplinar e regulamentar as profissões. Então, no caso do serviço social, é o CRES, órgão ao qual eu estou hoje à frente como conselheira presidente. Então, o primeiro ponto é a gente trazer essa informação para os colegas que não são da área. Então, nós somos uma profissão, né? Não podemos confundir a profissão serviço social com atividades de assistencialismo e caridade, que é aquela que qualquer um pode fazer. Então, qualquer pessoa bem intencionada, qualquer pessoa preocupada com outro ser humano pode trabalhar com caridade e assistencialismo. O IA assistente social trabalha com garantia de direitos. Então, a gente trabalha em toda e qualquer política pública em que estejamos falando de direitos sociais, o serviço social vai estar presente.
Então, tem assistentes sociais na Previdência Social, no INSS, a gente tem assistentes sociais na política de saúde, no programa de atenção à família, nas policlínicas, a gente tem assistentes sociais nos CRAS e nos CREAS, que são os órgãos, né, as unidades de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, atendendo aí na política de assistência social. A gente tem assistentes sociais também em várias outras políticas públicas. E nesse caso aqui, então, a gente está falando da prática profissional deste profissional, do assistente social, na política de regularização fundiária urbana. Então, é numa política específica que é o nosso diálogo aqui hoje. Eu e a Ademir, como já apresentados pelo Helder, somos assistentes sociais do Intermat, que é o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso. Então, o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso é o órgão responsável por promover a regularização fundiária urbana e rural de áreas na jurisdição do Estado. Áreas essas que sejam devolutas ou áreas que sejam de domínio do Estado. Então, é importante também a gente compreender a competência de cada órgão. Então, o Intermat não pode atuar na área que ele escolhe, é uma área que seja de responsabilidade da sua regularização, porque é necessário a gente respeitar as competências dos entes federados. Então, há áreas que são de competência de regularização da União, há áreas que são de competência de regularização dos municípios e há as áreas em que o responsável pela regularização é o Instituto de Terras, ou Intermat. Então, a gente atua nessas áreas, sejam elas devolutas ou áreas que estejam já no domínio do governo do Estado. Então, a nossa atividade se restringe a essas áreas, que são muitas, né? Que são muitas áreas, né, pendentes de regularização. Então, é importante dizer também que o Intermat, ele não retira nem coloca ninguém em lugar nenhum no atual momento. No que tange ao assentamento, a Ademir vai falar, né, que houve um movimento do governo do Estado de assentamento dessas famílias. No urbano, houve também o movimento do Estado de elaboração de bairros, criações de loteamentos também para assentar famílias, mas no momento atual, a gente está regularizando essas áreas, sejam áreas que foram ocupadas por uma própria promoção do Estado, né, que criou aquelas áreas e assentou aquelas pessoas, sejam áreas que foram ocupadas com ocupação espontânea. Importante a gente que trabalha com regularização fundiária não usar a palavra invasão, né? Não foram áreas invadidas, foram áreas ocupadas. Apareceu uma mensaginha aqui para mim na minha tela, deixa eu ver o que é isso aqui. Você continua me ouvindo, Helder? Ok. Então, é importante a gente que trabalha com regularização fundiária fazer essa utilização correta dos termos, né? Então, áreas que não estão ocupadas, elas são ocupadas espontaneamente. Sendo essas áreas, então, do Estado, é o momento que a gente entra para promover a regularização fundiária dessas pessoas, desses ocupantes. Então, o Intermat regulariza. Então, você que está ocupando uma área que é do Estado, a gente vai fazer essa regularização. Sendo uma área do Estado que não tem nenhum impedimento, não é uma área verde, não é uma área de preservação, não é uma área de risco, o Estado vai regularizar. Então, assim, existe um certo receio da população que a gente atende, a gente, enquanto assistente social principalmente, mas todos os trabalhadores do Intermat, a gente faz esse atendimento sempre acalmando o ocupante de que, calma, pode ser que demore que o seu processo seja resolvido e que seu título seja emitido, mas nós não vamos tirar você dali. Então, o Intermat trabalha com regularização, é esse o nosso papel. E aí, então, onde que entra a AIO, assistente social, nesse processo? Né? Para que serve o assistente social nesse processo? Então, me restringindo à regularização fundiária urbana, e aí a gente tem um marco muito importante e recente no que tange à urbana, que é a Lei 13.465 de 2017. Até então, a gente vinha trabalhando com a lei anterior, que era do programa Minha Casa Minha Vida, que agora me foge a memória, o número da lei, que tinha um capítulo específico sobre regularização urbana. E antes disso, toda a tratativa dos planos diretores. Mas é a 13.465 que traz um pouco mais em evidência os procedimentos, as normas para promover a regularização fundiária urbana.
Então, com base na Lei 13.465, ela faz a distinção entre regularização fundiária onerosa e regularização fundiária de interesse social, que é a REURB-S, que é a gratuita, e a regularização fundiária de interesse específico, a REURB-E, que é a onerosa. Então, como eu falei, a gente vai regularizar. Se você é um ocupante nessa condição, nessas áreas, o Intermat vai promover a regularização. Mas, a partir da lei, é necessário fazer a distinção de quem é que vai ser regularizado de forma onerosa, interesse especial, e quem é que vai ser regularizado de forma gratuita, que é o interesse específico. Então, o IA assistente social, nós temos duas grandes frentes de trabalho, na verdade, 3 grandes frentes de trabalho dentro do Instituto de Terras, dentro da Diretoria de Regularização Fundiária Urbana. A primeira delas é a mobilização social. Então, é importante que quando a gente vai trabalhar num loteamento, numa dada comunidade, a gente faça um diálogo com essa população. Para que uma regularização fundiária se dê de forma exitosa, é necessária a parceria daqueles que ocupam aquele espaço. Se você não promove uma articulação, se você não promove uma informação para aquela comunidade, você não vai ter sucesso. Então, um dos principais trabalhos da assistente social dentro do Intermat é a mobilização social. Então, inicialmente, a gente contata a associação de moradores. Se não tem uma associação de moradores, a gente procura líderes daquela comunidade. A partir daí, com o apoio dessa associação de moradores, a gente faz uma divulgação chamando essa comunidade para participar de uma reunião. Reunião essa que a gente realiza na própria comunidade. Então, numa escola, numa quadra de esporte, num campo de futebol, numa igreja. Então, a gente vai para dentro da comunidade poder fazer essa reunião com os ocupantes e as ocupantes. Nessa reunião, a gente explica, afinal, o que é uma regularização fundiária? Quais são as etapas de uma regularização fundiária? Quais são os documentos necessários a serem apresentados para que você possa ser contemplado e, no final, receber o seu título definitivo? Muitas vezes, principalmente no urbano e pela cultura que se estabeleceu de transferências de imóveis em Mato Grosso, as pessoas não compreendem a importância de um título. Muitas pessoas acreditam que o documento mais importante da casa dela é o IPTU. Ela acha que é o IPTU que é o documento importante. Então, nessa reunião, a gente explica a importância do título e a importância dessas pessoas se organizarem para poderem ser contemplados com essa ação. Posteriormente a essa mobilização, a outra grande frente de trabalho do serviço social é o estudo socioeconômico. Então, a gente promove, através de visitas domiciliares e entrevistas sociais realizadas nas residências de cada um desses ocupantes, a gente promove o estudo para compreender, afinal, do que é composta aquela família. É pai, mãe, avós? Existe alguma pessoa com deficiência? Existe um idoso? Da onde vem a renda daquela família? É uma renda fixa? É uma renda volúvel? É uma renda que é suficiente para manter aquela família? Como é que aquela família ocupou aquela área? Ela foi a primeira que ocupou de forma espontânea? Ela comprou de um terceiro? Foi feito um contrato de compra e venda? Há um conflito? Existe alguma disputa pelaquela ocupação? Então, durante essa entrevista social, a gente vai traçando o perfil socioeconômico dessa família para que no final a gente possa emitir o parecer social. O parecer social é aquele que diz se aquela família ela vai ser regularizada de forma gratuita ou de forma onerosa. E essa análise ela não é feita com base estritamente na renda. Por isso que chama estudo socioeconômico. Ele não é só econômico, não é simplesmente verificar até 5 salários mínimos não paga, acima de 5 salários mínimos paga. Não, porque a gente vai analisar todo o contexto socioeconômico que essa família se encontra. Então, muitas vezes a renda ultrapassa um pouco 5 salários mínimos, ultrapassa, mas é uma renda que ela não é fixa. Ultrapassa, mas mais da metade daquela renda é para manter uma pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa que necessita de cuidados especiais. A renda ultrapassa, mas é uma renda que advém de um membro da família que está com mudança agendada por motivos particulares para o mês que vem. A partir do mês que vem, aquela renda não está mais disponível para aquela família. Então, toda essa análise é feita
Tudo isso é feito para que possa chegar ao momento da gente fazer a emissão do nosso parecer social, fazendo essa indicação, emitindo esse parecer técnico, que não é uma opinião, é um parecer técnico fundamentado em estudos, fundamentados na literatura, fundamentado em estatísticas. Então, a gente emite esse parecer social, que posteriormente vai fundamentar o parecer jurídico. Então, para além da mobilização social, para além do estudo social que culmina num parecer social, outra frente grande de trabalho que nós temos na regularização fundiária urbana é o contato e a relação com os municípios. Então, a gente trabalha diretamente com os municípios, seja em parceria, promovendo parcerias e termos de cooperação com os municípios, para que a gente possa desenvolver as atividades no interior, haja vista que o Intermat ele só existe na capital do estado, ele não é descentralizado e a nossa equipe é pequena. Então, a gente trabalha tanto com termos de cooperação com os municípios, tanto também com orientações. Muitas vezes os municípios não sabem nem por onde começa um processo de regularização. Às vezes a área é do próprio município. Não é o Estado que vai fazer, mas o município não tem informações suficientes para poder dar início, dar o start naquela ação. Então, por muitas vezes também, a gente orienta os municípios a promoverem a regularização nos seus territórios. Então, são essas três grandes frentes de trabalho que hoje o Serviço Social desenvolve dentro da Diretoria de Regularização Fundiária Urbana, para além das atividades administrativas e atividades meio que são essenciais para que a gente possa chegar até o nosso trabalho. Então, a gente faz diagnóstico da região, a gente auxilia a parte da engenharia em elaboração de planos de trabalho, em cronogramas de atividade, treinamento para outros trabalhadores e estagiários daquele órgão, suporte também, quando necessário, em mutirões em outros setores. Então, a atividade desenvolvida pelo Serviço Social dentro da regularização fundiária urbana, ela é muito grande, ela é muito rica, e é pouco explorada. Então, assim, não sei vocês aí, inclusive, se tiver assistentes sociais que trabalham com regularização fundiária aqui assistindo a nossa live, dá um oizinho lá no chat para que a gente possa se encontrar, se identificar, porque sabemos que somos poucos no Brasil. Somos poucos assistentes sociais no Brasil trabalhando com regularização fundiária urbana. Muitos, a maioria, estão na habitação, mas não na regularização fundiária. Então, é importante que a gente faça esse contato e estreite esses vínculos. Helder, eu acredito, como que está meu tempo aí? Imagino que eu já tenha usado... Larissa, está tranquilo, você tem mais 5 minutos dentro daquele combinado. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Quando você fala para ir junto aos municípios, nós temos o estado de Mato Grosso, são 141 municípios, e você já participou de alguns treinamentos, o Ademir vai falar também quando for a questão da regularização rural, nos municípios. Só fala para nós mais ou menos como que é essa dinâmica lá com o pessoal e quais são os assistentes sociais que você trata, né? Sim, então falando um pouco mais sobre essa relação com os municípios, como é que essa ponte começa, né? Às vezes nos procuram, quem procura o Intermat muitas vezes é o gestor. Então é o prefeito, é o secretário que ele quer ter aquela situação resolvida, quer entregar os títulos para os seus munícipes. Então a gente faz essa tratativa primeiro com os gestores, mas a gente gosta mesmo de entrar em contato direto com quem vai executar o serviço. Então a gente fala muito diretamente com o prefeito. Então assim, prefeito, é prazer, ótimo o senhor procurar a gente, mas me dá o telefone de quem é a pessoa que vai executar o serviço, né? Porque, inclusive, a gente corta caminho. Porque muitas vezes, quando você começa uma conversa com o gestor, que é o prefeito, que vai passar para o secretário, que vai passar para o coordenador, até chegar na equipe executora, as informações se perdem. Então, lá no Intermat, no urbano, a gente gosta de tratar direto com o engenheiro, direto com o assistente social. E muitas vezes também, o fato de eu ser assistente social, mas já ter uma experiência ampla na regularização urbana, a gente acaba orientando toda a equipe, não só de assistentes sociais, mas a gente orienta também a parte técnica, a gente orienta também os advogados, porque, como eu disse, os municípios não têm muita experiência em promover a regularização urbana. E aí a gente orienta tudo o que tem que fazer,
o município vai tirando a dúvida nesse processo, traz para a gente as documentações necessárias. Hoje a gente tem feito, inclusive, treinamentos com os municípios pelo ferramentas como essa, como o Meet, o Zoom, para que a gente, né, não exija que eles venham até a capital, venham viajar por questão da pandemia. E no momento de entrega do título, no momento da solenidade, né, da festa, porque é uma festa para a comunidade receber o seu título, a gente procura também ir até o município, até para que a gente possa, né, compartilhar ali daquele momento de finalização do trabalho, que é um trabalho que ele tem várias etapas, então, assim, né, é um trabalho que é trabalhoso, é um trabalho trabalhoso, porque tem várias etapas, tem vai, que vem, a gente sabe que o cidadão, nesse meio de caminho, a gente acha algumas dificuldades, então você pede uma certidão de nascimento, que em tese é uma coisa simples, o cidadão não tem. A gente sabe que o Mato Grosso, ele é composto por gente do sul e do norte do país, que em algum momento, né, veio para a nossa terra. Então, você descobre que é um cidadão de 60 e tantos anos, 70, que veio para o Mato Grosso há 40 anos atrás, nascido lá no Piauí, não tem uma certidão de nascimento, então tem que fazer essa intervenção também junto ao outro estado para conseguir essa certidão de nascimento. Você descobre mulheres que se casaram no papel, mas o marido abandonou lá há 10, 15 anos atrás, mas ela continua casada no papel. Então, você vai emitir um título como se ela tivesse casada. Isso pode ter prejuízo para ela no futuro se esse homem retorna e, de algum modo, quer parte daquele bem. Então, no meio disso aí também, muitas questões vão sendo tratadas e resolvidas em outros âmbitos também da vida da população em que a gente atende. Eu acho que por enquanto é isso, Helder. A Ademir tem bastante informações aí também para compartilhar com a gente. E depois, na hora do debate, a gente pode trazer novos elementos ou tirar alguma dúvida, questão que possa ser trazida aí pelo nosso público. Larissa, muito obrigado. Nossa, eu que participo um pouquinho com você, eu vou lembrando e aprendendo algumas coisas. Imagina quem não tem um contato, né, com a regularização fundiária. O pessoal está aqui, está falando aqui, o pessoal da regularização da diretoria urbana são heróis, está falando aqui. Então, é alguém que já conhece algumas necessidades, algumas situações que a gente trabalha. Ademir, vamos lá, sua vez agora, vamos falar um pouquinho de regularização rural, de assentamento. O Ademir é um professor aí. Vamos lá? Ok, boa noite a todos e todas. É uma satisfação estar aqui no primeiro Regularizando. Estamos abrindo aí, né, Helder? Vai ser uma semana, serão mais 7, se eu não me engano, mais 6 palestras, né? Mais 6 bate-papo, assim, a gente sempre comenta que é de forma informal, no máximo do possível a gente só traz um pouco das nossas experiências de campo, do que a gente faz, do que são as práticas, as agonias de campo, né? Nossa necessidade de estar todo o tempo praticando o serviço social e, ao longo do tempo, a gente está tentando sempre fazer com que a nossa função, né, enquanto analista fundiário e agrária, ela seja praticável e também seja aceite. Lá na diretoria agrária, vou falar um pouco sobre a diretoria agrária, a gente está falando do Intermate, propriamente dito, da questão fundiária. Essa minha gata apareceu aqui no fundo, ela quer participar também, olha só que bonita. Essa é a Catarina, tá? Então, vamos lá, gente. Na questão fundiária, o Intermate ele trabalha com assistentes sociais até 100 hectares. Tá? O que é isso? A gente trabalha com pequeno. Tá? Anteriormente, eram os módulos fiscais, que existem os módulos fiscais para órgão de regularização e para o próprio INCRA. Pequeno para eles são 4 módulos fiscais. Né? A gente já não tem essa prerrogativa. A gente usa um módulo fiscal e um módulo fiscal para a gente é pequeno. Tá? Então, o módulo fiscal para a gente já é pequeno, só que se a gente vê na questão da normativa e da lei, são 4 módulos fiscais, continua sendo pequeno. Mas por que esse entendimento? Tá? Esse entendimento é simples. Os pequenos que nós entendemos, a gente entende assim, o formato do pequeno são trabalhadores e trabalhadoras rurais, tá? Que ao longo do tempo no estado de Mato Grosso,
ou participaram de algum projeto de assentamento ou de alguma gleba rural, né? Então, assim, mas como que se faz? Eu sempre costumo dizer, sempre onde que eu estou, onde que eu participo, eu sempre falo que a reforma agrária do Intermate no estado de Mato Grosso é mamão com açúcar. Tá? Então, de certa forma, os movimentos sociais de ocupação de campo, eles foram no estado de Mato Grosso, na questão do Intermate, eu não falo aqui, não me atrevo a falar em nome do INCRA, né, mas eu falo em questão do Intermate, nós temos 122 assentamentos hoje, dividido em todas as regiões do estado. Foi mamão com açúcar porque a maioria foram ocupados de forma pacífica, né? Eles vieram num momento interessante que a ocupação se deu pelo Estado, né? Não teve lutas no campo em detrimento ao Intermate, em detrimento ao INCRA, é uma outra situação. Tá? Então, eu vou falar da minha vivência, da onde que eu pratico o serviço social, a assistência social de certa forma. Lembrando que a gente trabalha com regularização fundiária, então nós temos outros parceiros da assistência social que a gente acaba, de certa forma, aí tá conversando, tá alinhando algumas coisas. O Intermate, até 100 hectares, existe uma gama de produto que a gente tem que entregar. Dentre eles, projetos de assentamento, tá? E ocupação fora de assentamento. O que é ocupação fora de assentamento? São pessoas que não estão dentro de assentamento, mas também não têm seu título definitivo. Né? Algumas pessoas chamam de agricultores tradicionais, né, sem título, ou poceiros. No linguajar mais claro da regularização fundiária, são os famosos poceiros. Né? Então, o que a gente faz? Eu estou lotado numa gerência social. Quem for do serviço social aí depois, né, dá uma mãozinha, porque hoje nós temos vários ganhos. A diretoria que está presente hoje no Intermate, ela tem uma visão social, ela entende que a questão social propriamente dita, ela faz com que se alinhe para as outras questões técnicas, como a engenharia e a própria agronomia. Então, hoje, o Intermate, através dos seus gestores, tem uma visão social. Inclusive, eu já queria deixar, vai ter um concurso em breve aí para assistente social do Intermate, é um concurso simplificado, mas vai ter vaga e oportunidade para os colegas e colegas, né? Então, assim, só para a área rural serão novos colegas e colegas que entrarão no órgão. Isso é muito importante porque a gente vê que o Intermate hoje está empenhado na questão deste profissional, e ele entende essa gestão, que este profissional, sim, de fato, ele faz a ponta, ele está na diferença. Meu papel, enquanto assistente social, nada mais é do que subsidiar uma decisão judicial. Né, subsidiar uma decisão do jurídico, tá? Os advogados que estão participando agora do momento, né, a gente geralmente fala sócio jurídico, tá? Sócio jurídico é o pensamento e o ponto de vista de estar fazendo, ampliando o conhecimento ali do momento para que o jurídico ele consiga identificar a razão para que ele possa prosseguir com a regularização fundiária. Essa regularização geralmente ela é feita a 4 mãos, tá? Então, o que acontece? O processo ele entra lá no órgão, passa pelo trâmite do protocolo, passa pelas diretorias e pela ação, e ele acaba caindo lá na gerência social, para a gente fazer uma visita social. Eu sempre brinco com os amigos e brinco com os colegas também, que quando nós entramos no órgão, a gente tinha uma identificação de fazermos vistoria. Então, todas as vezes, quando o serviço social ia a campo, alguém gritava ou falava lá gesticulava. O serviço social vai fazer a vistoria? Aí a gente foi desmistificando essa situação da vistoria. Serviço social não faz vistoria, faz visita. Serviço social faz atendimento. Então, o que aconteceu? Ao longo desse trajeto de oportunidades de aprendizados e erros, a gente foi qualificando o serviço social dentro do órgão e hoje nós temos uma gerência específica para tratar desses assuntos. Né? Então, o que a gente faz? Trabalhamos em todo o território mato-grossense, de norte ao sul, sobre chuva, sobre sol, sobre distância familiar, mas a gente está lá, a gente está sempre conversando com nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Não importa a situação.
pode ser dentro ou fora de assentamento. Nos assentamentos, nós temos 123 assentamentos, como eu disse anterior. E as modalidades que nós temos de assentamento são convencionais, tradicionais e vila rurais. O Estado, ele tem 3 modalidades de assentamento nas quais nós trabalhamos. As vilas rurais, tá? Só para a gente ter uma noção aqui, mais ou menos, do nosso espaço. São áreas pequenas, de até 2 hectares, em média, de 2 a 3 hectares em média. Inclusive, nós já tivemos áreas menores, áreas de 1,5 hectare, que nós teríamos problema no cartório, não íamos conseguir regularizar essas áreas, porque ela tinha uma dificuldade, porque como as vilas rurais elas são próximas dos perímetros das cidades, o que acontece é que algumas cidades usam do plano diretor e englobam aquela vila rural como se fosse urbana, né? Mas para isso a gente precisa de um módulo, né? Então, como que a gente faz isso? Alguns municípios, a fração mínima de regularização, esse módulo é 2 hectares. Então, hoje, se eu chegar em algum município, como Cuiabá, por exemplo, e tiver uma propriedade de 1,5 hectare, mínimo 1,5 hectare, essa propriedade, em tese, ela não poderia ser regularizada. Em tese, não. Por que isso? Porque, juridicamente, a fração mínima desse município é 2. Mas onde que está o serviço social nessa importância toda? Salvo, isso aí é uma questão jurídica, né? Mas a gente já está conseguindo que isso aí já vire uma norma, a gente consegue fazer com que isso aconteça não só em Cuiabá, mas em outros municípios, é que, com o interesse social, com os nossos estudos sociais, a gente consegue abaixar esse módulo. Então, olha a importância do serviço social. Existiam comunidades que, inclusive, eu fui numa vila rural, fizemos um trabalho muito bacana lá, né, de regularização da comunidade. A gente passou alguns dias lá no chão. Só que daí o que aconteceu? Tivemos um entrave cartorário. A fração mínima do município era de 2 hectares. E a média de lotes da reforma agrária, que lá tinham, que era um assentamento, era 1,5 hectare a apenas 1 hectare. Então, aí o que aconteceu? O jurídico ficou, né, que a gente, como trabalha a 4 mãos no Intermate, o jurídico ficou como que a gente vai fazer isso agora? Né? Será que a gente vai enrolar o meio de campo? Chegamos até aqui. Aí, o próprio jurídico identificou que, se houvesse interesse social, a gente poderia, de fato, regularizar abaixo do módulo mínimo de fração. Então, o que a gente fez? A gente, com os nossos pareceres e os nossos estudos, a gente conseguiu provar para o cartorário, né, que aquela comunidade ela poderia ser regularizada. Então, isso foi um ganho, não só para a gente, uma satisfação, não só para a gente enquanto assistente social, mas também para a comunidade, que a gente conseguiu, de forma sintética ali, analisar aquele caso em específico e provar para o cartorário que aquela comunidade ela tinha interesse social, ela poderia ser regularizada. Então, essa foi mais uma participação do serviço social junto com o núcleo jurídico do Intermate. Isso não está na nossa rotina, porque os assentamentos eles já foram criados a um catatal de período e a um catatal de tempo. Nós temos assentamento aí há mais de 15 a 20 anos esperando a regularização e a gente não perde a esperança, né? Então, vamos lá, vamos continuar. As vilas rurais são pequenas propriedades de até 2 hectares. Os convencionais são aquelas famílias que ficaram ali esperando sair o corte da área, eles reivindicaram, saíram no jornal, eles foram lá, esperaram aquele perfil todo e conseguiram, de fato, entrar na própria reforma agrária. Essas são as famílias convencionais e a modalidade convencional de assentamento. Só que o Estado criou-se outra, que é uma modalidade tradicional de assentamento. Por incrível que pareça, a gente trabalha ainda com as Seis Marias. Tá? Então, o que aconteceu? Na Baixada Cuiabana, né, ao longo do tempo, a gente tinha umas pessoas que são oriundos aqui da nossa própria Cuiabá, ali de Livramento, Acorizal, Jangada, Rosário Oeste. Essas famílias elas foram contempladas também na reforma agrária. Tá?
Aí, o que aconteceu com essas famílias? Elas entraram numa modalidade de assentamento que nós chamamos de tradicionais. São pessoas que já estavam na posse de origem ao longo dos anos. Inclusive, a gente tem assentado ocupante que já estava na área há mais de 100 anos, né? E aí, mesmo assim, o Estado reconheceu eles como trabalhadores rurais da reforma agrária. O que isso mudou nessas famílias? Mudou que, a partir deste momento, e após você ser cadastrado, você consegue ganhar alguns benefícios, tá? Que é créditos iniciais, crédito instalação, Pronafs, vários outros, algumas coisas que são vinculado diretamente ao assentado e assentada. Ao longo do tempo ali, você conseguiu uma reforma da sua casa, você conseguiu ampliar a sua casa, você pega o Pronaf A/C, que é exclusivo para assentado, com uma taxa de juro que é praticamente mínima e com direito ainda de você conseguir quitar ao longo de 5, 6 anos esse financiamento. Hoje, um Pronaf A/C está na média aí de 43, 44 mil. Hoje, eu falo isso até os últimos Pronafs que estavam saindo, né? Hoje, a gente está um pouco mais restrito isso aí. Então, qual que é o papel do assistente social nessa atualidade? Depois que o Intermate criou-se, através da legislação, a Lei 10.863 de 2019, que alterou o Código de Terras do Estado de Mato Grosso, né, existe 3 tipos de modalidades de regularização fundiária. A modalidade de assentamento, a modalidade onerosa, gratuita e especial, né? Então, baseado nessas normas e nessas leis, a gente está fazendo o quê? A gente vai para campo, a gente identifica a família depois de ter montado um processo dela. Identificando essas famílias, a gente consegue elaborar um estudo social unificado daquela família e, por conseguinte, a gente faz um parecer social. Para que isso? Para ver se aquela família se enquadra na modalidade tanto gratuita quanto onerosa. Né? Ao longo dos anos, a gente andou vendo que nós tínhamos uma dificuldade enorme de poder fazer um parecer sobre alguma família que lá estava que não tinha um perfil agrário. Então, a gente descobriu que qual que era o processo da reforma agrária em si. Era pedir para tirar essa família, ela era notificada e ela teria que sair daquele chão. Mas isso não acontecia. Tá? O que acontecia é que o empresário, o vereador do município, as pessoas que tinham alto poder aquisitivo, comprava aquele terreno e botava em nome de um laranja. E a gente foi identificando isso através dos nossos trabalhos. Só que a gente não conseguia, porque nós não temos poder de polícia, enquanto assistente social. A gente tem um lado, né? A gente faz atendimento, a gente não faz investigação. Então, o nosso melhor e maior bem é saber que aquela família vai receber o título. A gente sabe muito bem que a gente não tem uma moral para dizer que aquela família é pertencente à questão agrária ou não. Isso não cabe a mim. A gente só consegue observar isso, tá? Essa observação ela é feita através de alguma análise. Os colegas e as colegas que aí estão sabem muito mais que eu que a gente precisa de todo um compêndio histórico, uma relação de historicidade. Geralmente é de forma dialética que a gente constrói isso, jamais fenomenologicamente. A gente não chega numa... Essa é uma metodologia, já estou falando um pouco da nossa metodologia, a gente não pratica fenomenologia no assentamento. Até porque seria muito vago a gente só basear em papéis para poder ver uma vida de uma pessoa. Então, o que a gente faz? Qual que é o nosso instrumental técnico no momento que a gente faz essa visita? São 2 formas. Né? A primeira, a gente faz a visita, logo uma entrevista com um questionário de perguntas abertas e fechadas. Este questionário faz com que a gente consiga absorver um pouco da realidade do assentado ou da assentada, e após aquela realidade, a gente tenta, se tiver alguma situação litigante ali do momento, a gente também faz uma defesa. Tá? O que a gente faz? A gente tenta amenizar a situação desse assentado, dessa assentada, para que ele não sofra, né? Por questões burocráticas. Né? Então, o trabalho é um trabalho muito prazeroso,
né? Ainda mais para quem gosta da área rural, né? Os colegas e as colegas da assistência social que estão vendo a gente, eu e a Larissa, falar um pouquinho. É satisfatório, não tenho dúvida sobre isso. Para quem gosta de um porquinho caipira, de uma galinha caipira, é uma maravilha, porque você não sai de lá de barriga vazia. Tá? Os assentados são extremamente calorosos. Quando nós chegamos em campo, uma receptividade é outra. Inclusive, quando nós identificamos enquanto assistente social, pela luta e a trajetória que eles têm, eles abrem a porta da casa deles, eles querem que a gente participe naquele momento. Isso é muito importante, estar naquele mundo deles, pelo menos ali durante 1 hora, né? Então, a gente não chega meramente e aplica um questionário. A gente faz um atendimento, toma um café puro, não sei se alguém depois comenta se já tomou um café puro, tirado no pé e secado na própria propriedade. A gente toma um café puro, a gente conversa um pouco, geralmente, inclusive, fazemos outros encaminhamentos que não é da área fundiária, mas aí a gente tem uma expertise de entender um pouco mais. Vou dar um exemplo aqui, que a gente foi num assentado e tinha um senhor que ele não conseguia assinar o nome. E eu perguntei se ele não, já por acaso, alguma vez ele já tinha feito o EJA, ou se ele já tinha estudado, mas qual que era o motivo? Aí nós descobrimos que ele não estava assinando não porque ele não enxergava, porque ele estava com os 2 olhos completos de catarata, era um idoso. A partir daquele momento, a gente chegou lá na unidade volante do município, tá? Essa é a unidade volante do município dos assistentes sociais, e a gente comunicou ao coordenador da unidade volante. Olha, lá na comunidade X tem o senhor fulano de tal, ele está passando por um problema assim, assim, assado. Isso é uma coisa que a gente também pratica. Não é a cara do serviço social fundiário, tá? Não é. Mas a gente tem esse entendimento que se a gente está ali naquele momento e o trabalhador e a trabalhadora rural, ela é carente de informação e muitos nascem, criam e morrem na própria comunidade. Eles só vão para a cidade no dia de compra e no dia que for para pegar sua aposentadoria. Salvo engano, eles não aparecem mais. Nunca, jamais. Médico, só quando a comunidade tem um médico da família, porque algumas comunidades, sim, possuem médico da família, os agentes comunitários eles estão lá dentro, né? Então, quando o agente comunitário identifica essa situação, ele ajuda. Quando não, aí, se a gente identifica, né, a gente faz reconhecer esse direito também, tá? O que o serviço social, de uma forma genérica, aqui agora vamos deixar um pouco da assistência, vamos falar da prática, de forma genérica, a gente reconhece um direito de posse. Tá? Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro, eu sempre deixo isso no começo das minhas falas, tá? Então isso aqui não vai ser diferente, não confundir, tá? Invasão com ocupação. Tá? Ocupação é uma área que está sem produção, uma área que está aberta, tá? Que é para mera especulação ou não, e as pessoas ocupam aquela área a fim de produzir. Isso chama ocupação. Tá? E a invasão, não. A invasão é quando uma área é produtiva, existem pessoas lá dentro e as pessoas invadem mesmo assim. Por que eu quero dizer isso? Que a maioria dos nossos assentados não invadiu. A maioria não. Todos os nossos assentamentos não tiveram invasão, tiveram ocupação. Isso é muito importante deixar claro, porque a gente desmistifica a questão de um assentado ser um invasor. O assentado não é um invasor. O assentado é um produtor rural, tá? Pequeno produtor rural, mas ele é um produtor rural. Temos vários invasores aí, inclusive o agronegócio, a gente sabe muito bem que está cheio de invasor também. Então, a gente não trata diferente. O princípio é da isonomia. Tá? Então, a gente entende muito bem que os trabalhadores rurais, outrora, na verdade, são pessoas simples, tá? A maioria são descendentes de trabalhadores e trabalhadoras rurais também, que no passado fizeram o êxodo rural e foram para os centros urbanos, que após essa coleta dessas pessoas, nós conseguimos trazer alguns dos centros urbanos novamente para a terra. Então, muita gente fala assim, eu já ouvi de várias pessoas dizer, essa pessoa morava na terra, morava lá na cidade, agora está querendo morar aqui no assentamento. Isso não acontece. Não é que não acontece, porque é uma falha histórica nossa, tá? Enquanto Brasil, que foi um país eminentemente agrário, a gente sabe disso, que na década de 80 e de 70 teve um enorme êxodo rural, e todos foram para a cidade.
E o nosso papel agora é de ocupar novamente as áreas rurais, inclusive dessas terras que, ao meu entendimento, elas não eram ocupadas, né? E que se traz produtividade, sim. Todos os assentamentos que eu vou, as pessoas que lá estão e estão até hoje, sim, de fato, elas trabalham no assentamento. As que geralmente passeiam e estão lá de vez em quando, a gente consegue observar também. Essas pessoas não têm, de fato, vínculo com a propriedade, mas elas tiveram poder aquisitivo e elas compraram, de fato, a propriedade, e foi por isso que a Lei 10.863 ela veio para resolver isso, para sanar e para a gente separar essas pessoas. A lei faz o quê? A lei cobra dessas pessoas. Então, hoje, o que a gente faz? Quando a gente identifica esse cidadão e essa cidadã, a gente faz simplesmente com que elas cobrem, que o Intermate, que o Estado cobre dessas pessoas, para que ter, no mínimo, esse é o mínimo do mínimo do mínimo, de compromisso com aquela área e com os próprios comunitários que lá estavam no passado. Fora isso, eu falei bastante de assentamento, mas a gente não pode esquecer que a gente trabalha com pequenos trabalhadores rurais também, né? Mato Grosso, ele é um estado que ainda luta para refazer regularização fundiária. A Amazônia Legal é um problema sério, é um mosaico de títulos, tá? E sempre sobra para o menor. O menor é até 100 hectares, nós entendemos assim. Mais uma vez, eu quero deixar claro que, para o regramento geral, o menor é 4 módulo fiscal, mas o Estado não entende assim, ele entende só até 100 hectares, tá? Mas eu penso com vocês, quem está assistindo a gente, nada contra o município, tá? Eu tenho amigos lá, inclusive, mas é só um exemplo claro. Quem tem 4 módulos fiscais em Sorriso, não trabalha mais. Vocês já de entender assim. É 400 hectares no município de Sorriso, é muita terra, porque você arrenda ali para o soja, para as potencialidades do soja, Sorriso, a região ali de Lucas, enfim, Mutum, é bastante terra. É um dinheiro que você consegue manter a sua família, correto? Mas para regularizar... Pode falar, Helder. Uma área de 400 hectares, onde o hectare custa aí de 80 a 110 mil reais, dá uma grana e uma renda. Ademir, só atrapalhando um pouquinho, quando você fala, eu acho uma coisa interessante do assentamento, da regularização rural, as pessoas têm, às vezes, uma concepção que aquele que hoje tem uma Hilux, que mora lá no assentamento, que morou ali de algum lugar, é pioneiro naquele local, e as pessoas falam assim, que ele não precisa de terra, porque ele já tem uma Hilux. E as pessoas esquecem que talvez aquela pessoa está 20 anos no imóvel. E ela, graças a Deus, ela trabalhou e ganhou dinheiro, e é isso que a gente quer. E aí, só explica um pouquinho assim, porque, na verdade, tem essa concepção, né, que é a questão da reforma agrária, são pessoas que têm que permanecer pobres e não tem nada a ver. E a importância do serviço social, acho que uma das coisas maravilhosas é isso aí, é identificar, olha, embora hoje ele tenha essa condição, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Léo, não é só as pessoas fora de assentamento, não, viu? Os próprios assentados. No começo, tá? Quando nós chegávamos para fazer a visita nas famílias, tinha assentado que botava a caminhonete lá dentro do barracão, tinha gente que botava o trator dentro do rio, neguinho saía correndo, saía mancando, dizendo que está machucado, por isso que não trabalha. O que acontece é que os próprios assentados tinham também essa situação, porque no momento que foi feita essa construção dessa reforma agrária, a população e até a população comum, não os trabalhadores da questão fundiária, entendia que assentado tinha que ser pobre. Eu já cheguei aí num assentamento que um antigo colega, né, chegou a discursar há 15 anos atrás, dizendo que assentado não poderia tomar todinho e não poderia tomar aquele macarrão instantâneo, né? Que assentado não pode consumir isso, não poderia consumir todinho, não poderia consumir iogurte, enlatados, embutidos. Né? A gente chegou nessa razão, tá? Aí a gente pensa, mas por que não pode? Eles são trabalhadores rurais, né? Onde que está escrito que assentado não pode ter Hilux? Aonde está escrito que assentado não pode ter um trator, mecanização? Aonde está escrito que assentado não pode ter uma casa boa?
né? Afinal, você trabalha o dia todo, nada mais justo que no final da tarde você ligar a sua televisão, poder assistir lá a sua novela, seu filme, sua parabólica está lá no quintal, você ter um quarto agradável para sua filha, né? Então, assim, e porque nós tínhamos entendimento que assentados eram miseráveis, né? Que eram pessoas sujas, imundas, de calça rasgada, que anda com uma bolsa que é uma sacola daquelas de sal que compra, não sei se vocês entenderem, quem foi para sítio, tem essa vivência, vai saber, né? Quando você compra sal ou insumos, tem aquele saco branco, né? E muitas pessoas enchem aquele saco branco de roupa, botam na costa e saem andando sem rumo e sem vagando, né? Isso aí é totalmente o contrário que a gente prega. Eu quero o empoderamento do homem do campo, eu quero o empoderamento da mulher do campo, do trabalhador e trabalhadora rural. Senão a gente não... Por que a gente está dando terra? O Intermate, de fato, ele dá terra, o Intermate não cobra, ao contrário do INCRA. A gente só cobra das pessoas que não têm o perfil do interesse social. Mas por que a gente vai reconhecer toda essa história campesina, todo esse processo de luta? Porque tem assentamento, Helder, que o trabalhador e a trabalhadora rural, ele tinha que andar mais de 70 quilômetros para chegar na sua propriedade, a pé. Inclusive, não tinha dinheiro para comprar uma arma, como alguns me disseram, que eles faziam facas porque a onça comia. Eles começavam a caminhar de manhã para chegar no seu barraco, muitos nos contam, chegavam só de noite ou de madrugada, né? Eles tinham que vender os seus produtos. Então, o que eles faziam? Botava um saco de milho no lombo do burro e caminhava 30, 40 quilômetros até chegar num ponto X, que o atravessador só ia naquele ponto X. Então, ele tinha que vender para o atravessador, da maioria das vezes pegava em troca de papel higiênico, de arroz, alguma coisa que eles não conseguiam produzir, e voltavam. Né? Isso demorava quase 24 horas para ir e para voltar. Olha o sofrimento dessas famílias. É uma realidade, né, Ademir? Uma realidade que só lá, vivenciando, com o papel aceita tudo. Eu até queria saber da Larissa também, Larissa, no urbano, qual é essa correlação? Porque também eu tenho certeza que o serviço social, o assistente social, quando ele vai lá fazer o levantamento, eu acho que as pessoas, não sei agora, talvez a gente pode ter sido mais difundida a questão da regularização fundiária urbana, talvez, não vou me adentrar a isso. Mas como é que é? Também tem essa situação da pessoa estar com a casa boa e ficar com medo de não receber o seu título? Sim, porque é bastante isso que a Ademir traz dos estereótipos, né? Então, a sociedade, às vezes, o próprio pessoa que trabalha na regularização fundiária, né? Engenheiros, advogados, um pouco menos, né, puxando sardinha para os assistentes sociais, mas, né, porque a nossa formação já é feita para quebra de estereótipos. Mas acaba tendo muitos estereótipos, tanto por parte da população quanto dos profissionais, de qual é o perfil que é atendido de forma gratuita. Então, se é gratuito, tem que ser isso que a Ademir falou, tem que ser maltrapilho, tem que estar numa situação calamitosa de vida. E não é isso que a gente leva em consideração, né? Como eu comentei, a Ademir reforçou bastante, o nosso papel enquanto assistente social é também, durante essa entrevista e esse contato direto com a população, é trazer essa história dessa família. Então, você não pode partir deste lugar, dessa aparência. Qual é a aparência que te coloca ali? Um lote, vamos falar ali, Centro-América 2. Um exemplo bem tranquilo para quem conhece Cuiabá, atrás do Tribunal Regional Eleitoral. Hoje, um bairro que, se você olhar, é de classe média, em que um lote custa um valor bastante interessante. Aí eu vou chegar lá hoje, 2019, que nós regularizamos, vou desconsiderar que há 20 anos atrás, quando aquela família entrou lá, era uma família vinda, às vezes, de outra região do país, com a promessa, né, de terras no estado de Mato Grosso, que a gente sabe que o estado se constitui dessa forma. Era uma região sem asfalto, sem ônibus, não tinha avenida do CPA. Quem conhece tem mais tempo Cuiabá. Aí eu chego lá hoje, desconsidero toda essa história, desconsidero que essa família, quando veio, tinha 3 crianças,
As 3 crianças já cresceram, já se formaram, hoje ajudam os pais idosos e conseguiram ampliar essa casa nos últimos 4 anos. E não vou nem me adentrar nas políticas de afirmativas que foram criadas aí em anos um pouco melhores nesse país, em que foi possível se estudar, foi possível fazer concurso, foi possível melhorar um pouco de vida. Então, o assistente social trabalha para além da aparência, para além desse estereótipo que é colocado enquanto padrão, enquanto aquilo que deve ser seguido. Então, é exatamente por isso a importância do nosso trabalho. É por isso que eu quis distinguir da boa vontade. Assistente social não trabalha com boa vontade. Assistente social trabalha com direito. A gente trabalha com acesso aos direitos através do nosso estudo socioeconômico. Então, são vários elementos que a gente leva em consideração exatamente para que a gente não fique na aparência dos fenômenos, que a gente não fique nos estereótipos, que a gente não fique naquilo que é esperado de todo mundo. Ademir, eu já vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você, que o pessoal do chat aqui já falou. Tá? Eu só queria contemplar a Larissa, que eu tenho um exemplo bastante oportuno disso aí. Só para elucidar esse caso, teve uns colegas do próprio órgão, né, de uma outra área da engenharia, que foi num determinado local, viram que esse trabalhador rural ele tinha 3 casas na própria propriedade, junto com... Ele é da Baixada Cuiabana, é agricultor pescador tradicional ali da beira do Rio de Santo Antônio. Aí o que o povo fez? Ele tinha colocado 3 tablados, que ele alugava ali os tablados para as pessoas que vão no final de semana, né? Ele estava dentro de uma ocupação, alugava os tablados. Aí o que os nossos colegas fizeram? Fizeram um parecer dizendo que esse trabalhador rural era empresário, né? A ponto de um trabalhador rural com carteira de pescador, beneficiário do BPC, para quem sabe do BPC conhece muito bem, que é um benefício de prestação continuada, né? Mas eles olharam para os tablados de pescaria beirando o rio e 3 casas, que na verdade era uma dele, uma do filho e uma outra de um outro filho que no momento não estava. Aí eles alegaram que ele tinha alto patrimônio. E fizeram o quê? E cobraram desse cidadão a pauta da terra. Como ele não tinha condições de pagar, ele pediu uma nova vistoria e dessa vez foi o serviço social e a gente observou lá no chão que não era bem isso, né? Que ele, na verdade, era um dinheirinho que ele estava tirando da própria renda do trabalho dele, que era justo, honesto, e que isso não descaracterizava ele de trabalhador tradicional, né? É só para ter uma nuance, porque isso acontece dentro do próprio órgão, sim, né? Por isso que a gente luta aí para que... E a direção do órgão hoje, ela entende perfeitamente que o serviço social ele tem que ser posto lá dentro, porque é ele que dá um pouco a direção aí e o norte, né? Para que a gente não fique incorrendo em erro sempre, né? Na verdade, erro injusto também, porque isso aí é uma leitura muito fenômeno da coisa. Você olhar e ver que tem 3 tablados e 3 casas, você realmente acredita que a pessoa tem alto poder aquisitivo, né? Então, calma lá, né? Não tinha dinheiro para pagar, coitado. Quase que nós matamos, desculpa a expressão, mas quase matamos o velhinho depois. Mas era isso. Continua, por favor. Não, é interessante, tá vendo? Que são situações, a regularização ela perdura durante o tempo, os anos, e a gente não pode punir as pessoas por querer jogar a situação de hoje para se configurar o seu direito de anos atrás. São coisas bem distintas, né? E as pessoas, no geral, têm essa visão. Ademir, tem uma pergunta para você aqui. O Juliano está perguntando. Boa noite, Ademir. Quais os maiores desafios do serviço social no rural? Vai dar tempo para você falar tudo, hein, Ademir? Boa, hein, Juliano? Boa. Eu acho que o primeiro desafio é ser reconhecido enquanto profissão do serviço social e a própria prática dentro da questão fundiária. O serviço social ele é uma coisa que está emergindo na questão fundiária e agrária há pouco. Quando eu comecei enquanto aluno da UFMT, saudosa Escola de Serviço Social, eu conheci a Larissa lá também, no Serviço Social da Universidade Federal de Mato Grosso,
não se falava, não se discutia a questão fundiária, mas se discutia a questão de desenvolvimento de comunidades. Então, ao longo do tempo, a gente ficava imbuído na missão de poder desvincular o desenvolvimento de comunidades e acrescentar a questão ambiental e fundiária dentro da prática do serviço social. E a gente teve algumas leituras externas à Universidade Federal de Mato Grosso e a gente identificou que isso era possível, né? Mas, a princípio, era de uma, vamos colocar que seria de forma distorcida, né? Que nós temos muitos colegas e colegas que trabalhavam com a questão fundiária, que naquele momento eles foram ao campo e se identificaram tanto com a causa que esqueceram que eram assistentes sociais e viraram trabalhadores rurais, né? Então, o que aconteceu? Não existia uma identidade de relação, uma relação de identidade enquanto a prática do serviço social e o trabalho rural. Então, na década de 70, nós temos aí leituras na década de 60 e 70, com a Pastoral da Terra, que foi um excelente processo de progresso na questão fundiária, mas que a maioria dos colegas e colegas, quando ia para campo, se identificava e lá ficava, né? E o que a gente perdia nisso? A gente ganhava no movimento, porque a gente tinha um movimento mais capacitado, né? Mas a gente perdia na política pública, né? Porque se a gente não consegue construir uma política pública voltada ao trabalhador e à trabalhadora rural, a gente também vai perder, porque a política pública do agronegócio ela está estipulada, estabelecida, né? Então, a gente tem que saber que lado nós estamos. Então, enquanto assistente social, enquanto serviço social, a gente sabe que a gente está do lado da classe trabalhadora, ou da ponta, vamos dizer assim. Em suma, a gente tenta fazer com que o serviço social ele se estabeleça na prática da regularização fundiária, ele se concretize na prática da regularização fundiária, para que a gente traga alternativas à assistência social, além da própria assistência, da própria saúde e da própria previdência, né? Então, o serviço social fundiário não faz assistência? A gente, tecnicamente, não faríamos, mas a gente coloca o dedo lá sim. Muitas coisas de atendimento, a gente, se for oportuno, a gente faz, né? Eu queria deixar claro aqui que a gente tem uma parceria muito grande com os municípios, então, os colegas que são das unidades volantes dos municípios ou dos próprios centros de referência à assistência social, eles, em suma, a maioria das vezes, contribuem conosco, nos ajudam muito, né? Então, a gente tem esse profissional. Então, assim, eu vejo que o serviço social ele está ganhando muito com isso. Existem discussões, grupo de estudo dentro da própria Universidade Federal que contempla essa área hoje. Então, existem professores doutores aqui no estado de Mato Grosso que é vinculado a essa área, né? Existe um catatal de publicações sobre essa área. Eu lembro que quando eu comecei a estudar um pouco, era 10 anos atrás, era muito, 12 anos atrás, 12 anos eu tenho de formado, uns 14 anos, 15 anos atrás. Eu comecei, era muito difícil a gente pegar esse material, tinha algumas coisas lá no Nordeste, que é um estado muito pujante, tinha algumas coisas lá no Manaus também, só que a gente se apropriava muito da questão das ciências sociais para poder ter o norte. E hoje não. Hoje eu fico muito feliz que eu vejo que tem colegas da profissão que estão publicando diariamente, dioturnamente. Tem grupo, inclusive já fui até convidado para participar de um grupo para tratar das questões fundiárias. Então, assim, eu vejo que o próprio desafio hoje é o próprio serviço social, né? Então, o desafio é esse, é a gente empoderar a nossa classe e também desmistificar que o assentado ou assentada, eles, em sumas, eles estão acampados. Na verdade, não é sempre assim, né? Quando a gente fala de questão fundiária rural, já subentende que são acampamentos, né? Que é tudo precário, que no Malemar tem um barraquinho. Isso acontece, e muito, tá? Mas aí, geralmente, são áreas de conflitos, né? Que a gente tem que intervir para a gente ver como que é a situação. Mas não é o caso aí da prática fundiária em si,
né? O fundiário está aí para subsidiar a decisão judicial, o fundiário está aí para realocar pessoas nas suas casas que outrora perderam, o fundiário está aí para evitar reintegração de posse para dependendo do lado, o fundiário está aí para empoderar essas famílias do agrário e para provar e mostrar para elas que não é feio você criar seu filho dentro do assentamento e emergir de lá mais um assentado com instrumentalidade, um assentado que consegue se expressar enquanto assentado, evitar o êxodo rural, né? Então, hoje, hoje o meu gerente, né, ele é oriundo da reforma agrária, ele veio de assentamento rural, hoje ele é o gerente lá da questão social, então a gente consegue provar por A mais A, né, que realmente hoje você sendo o assentado nada mais é do que o trabalhador rural, né? A gente tem que parar de ficar falando de assentado e assentado no modo pejorativo, tá? Quando a gente remete ao nome de assentado e assentada, a gente pensa que eles são miseráveis. E não é assim, a realidade é outra. Os assentados estão fazendo médico, os assentados estão fazendo assistentes sociais, os assentados estão fazendo delegados, os assentados estão fazendo vereadores. Então, a luta é essa. Então, as colegas e os colegas do serviço social, eu acho que mais do que isso, eu vejo que toda a classe social que trabalha com fundiário, né, tanto os agrônomos como os advogados, a gente tem que desmistificar essa questão de assentado. Assentado é uma normativa, é um regramento que faz com que essas pessoas naquele espaço fundiário consigam bens sociais vinculados à política da reforma agrária. Mas, em suma, todos são trabalhadores rurais. E eu prefiro, geralmente, quando eu vou a um assentamento, eu prefiro tratar como trabalhadores rurais. Sem dúvida, tem que ter esse cuidado, né? A gente não pode usar de forma pejorativa, jamais. Larissa, eu vou fazer uma pergunta que a Isabela fez aqui. Na questão fundiária, eu acho que também a Adeli pode complementar. Quais foram as estratégias ou medidas sociais utilizadas para o andamento das atividades nesse período de pandemia? Eu acho que é uma pergunta para vocês dois, talvez, aí responder. Vamos lá, Larissa? Infelizmente, algumas atividades acabaram sendo suspensas, né? Principalmente no início da pandemia. Então, muita coisa ficou suspenso, né? A gente foi para teletrabalho, algumas ações administrativas burocráticas foram as possíveis de serem resolvidas, né? Naquele primeiro momento. Então, acabou, sim, tendo impacto na nossa atividade, porque a gente trabalha diretamente com pessoas. E aí, quando você fala de distanciamento social, você prejudica a realização de reuniões, a reunião que eu falei para vocês, a importância que é uma reunião. Então, a gente prejudica também a visita domiciliar, porque é complicado você ir na casa de alguém neste momento de pandemia. Então, inicialmente, várias atividades foram suspensas. Assim como, né, em várias outras atividades de outros ramos, né? E aí, aos poucos, a gente foi tentando se reorganizar, fazendo numa velocidade menor, mas a gente conseguiu retomar. As reuniões hoje estão sendo feitas, as reuniões de mobilização via instrumentos como esse de tecnologia, que a gente sabe que não é o ideal, mas é o que está sendo possível. No que diz respeito às visitas, organizando de uma forma que fique distante da pessoa que você está atendendo, não atenda toda a família no mesmo momento, faça uma agenda, né, que tenha um intervalo entre a realização de uma e outra. E no momento da entrega dos títulos, foi desenvolvido ali pelo Intermate, pela diretoria urbana, né, pela coordenação da pasta, um módulo diferenciado de entrega de títulos. Então, houve algumas atividades em que foi entregue para todo mundo de uma vez numa reunião, mas aí teve que se procurar espaços maiores, distanciamento, para respeitar o distanciamento, e também entregas domiciliares. Então, em vez de juntar todo mundo no mesmo espaço, os trabalhadores da diretoria que foram nos domicílios, nas casas, entregar esse título de forma individualizada. Então, não dá para a gente dizer que não prejudicou e que tudo segue da forma normal e que a gente se adaptou 100%, isso não é
Não seria nem justo com a gente dizer isso, né? Que é possível, não é. Mas a gente vem, de algum modo, tentando se adaptar dentro das possibilidades. O ideal é que a gente consiga se vacinar todas e todos o quanto antes, para que, de fato, a gente consiga retomar a modalidade que era antes. Eu acho que é um pouco preocupante algumas falas que trazem essa conotação do novo normal. Eu acho que tem coisas que não podem ser consideradas que a tecnologia veio e agora dá para a gente fazer dessa forma. Não. Mobilização você faz mesmo é na rua, é no assentamento, é no campo, é no olho no olho. A visita domiciliar não dá para ser trazida para o mundo virtual, então tem coisas que a gente quer que isso tudo acabe, que a gente retome para como era antes. Não é ultrapassado como era antes, como era antes era a melhor forma. E eu acredito que a Ademir deve concordar aí comigo que o bom mesmo, como ele reforçou, é a importância de estar lá na casa do assentado, de sentar com o assentado, tomar aquele café ali, porque é ali que a gente vai poder ter um diálogo, fazer uma entrevista substancial e ter os elementos para poder emitir o nosso parecer. É isso aí, eu concordo com a Larissa. Lógico, a gente não teve como parar, né, Helder, também, porque me aponta algumas coisas que já estavam em andamento e alguns trabalhadores rurais, diferente do urbano, precisam do título para prover créditos, né? Então, na época de safra, chegando próximo à safra, muitos já estavam contando com essa titulação justamente para poder adquirir financiamento, para poder manter a safra e manter a sua própria economia. Então, mas a gente reduziu bastante, né? Mas eu vou falar uma coisa para você, o desafio é enorme, né? Assentado, tem aquela vida dele ali, então quem está invadindo a casa dele somos nós, né? Então, a nossa preocupação de trazer a doença ou o vírus para a casa de assentado é enorme. Sem contar que a gente, de uma casa, a gente vai para outra, de uma outra, a gente vai para outra, vai para outra. Então, a gente pode ser o próprio hospedeiro do vírus, né? Então, tudo isso nos preocupou muito. Então, o que nós fizemos? Evitamos da aglomeração. A princípio, uma pessoa só da residência conversava com nós e também limitamos o número de entrevistas. Né? Nós fazíamos de 5 a 6, passamos a fazer 3, 2, algumas vezes uma, né? Para poder ter o mínimo de contato com a família do assentado ou com aquele núcleo familiar. Mas eu quero deixar claro que a gente não teve como deixar de não fazer, porque, como eu disse antes, estava abrindo a janela da produtiva, então, assim, se a gente não consegue dar o título que a 4 mãos, ele demora de 3 a 4 meses para sair, passa-se a época da chuva, ninguém vai ter o título, não acabou o milho, acabou o sorgo, acabou a cana-de-açúcar, o assentado não vai ter em condições de poder ter a própria subsistência. Né? Então, a gente também entende isso, mas de forma a passos metódicos, lentos e metódicos. Tá certo. Vou dar uma olhada aqui também, estou olhando aqui o Olha, chat. eu mandei, eu perguntar. tenho um material que eu mandei para você. Será que a gente consegue expor para os colegas? Acho que sim. Eu queria mostrar nós temos 1h10 de live. Eu acho que mais uns 20 minutos. Acho que tá bom. É porque eu queria ver, tem o Ana Paula. A Silvia está falando. Oi? Não, pode, por favor, continua. A Silvia Amara está falando aqui a questão, né, do Ademir, falando que os trabalhos da regularização e do social andam de mãos dadas sempre. A Doralice falando que os cartórios têm que colaborar também para apontar soluções. Isso a gente faz dentro dos acordos de cooperação técnica. Vai ter uma live específica para isso. A Ademir, a Larissa também tem muito a contribuir. Bom, aqui tem a Núbia que fala, você acredita que a aplicabilidade das 3 modalidades aí no Intermate da regularização, que são a onerosa, gratuita e especial, explicando rapidamente, a onerosa é aquela ocupação ali que a pessoa vê o valor da terra nua, regulariza, recolhe aos cofres do Estado e paga, gratuita quando dentro dos requisitos cabíveis ali, até 100 hectares, né, não paga por aquele imóvel.
E é especial que tem a questão que não é desmatada aquela área, não tem exploração. E ela pergunta se aumentou a efetividade, Ademir, com esses institutos. Aumentou a efetividade. Agora, eu não sou a favor da onerosa especial em assentamento, tá? Isso aí, para mim, não existe. Assentamento não é um lugar para você manter uma área que você não ocupa. Isso aí é a pior, desculpa a palavra, mas isso é a balela legislativa, tá? Então, assentamento onerosa especial, inventaram isso aí para regularizar o que não se regulariza. Agora, a onerosa gratuita e a onerosa e a gratuita, sim. Tá? Por quê? Porque a gente identifica a questão fundiária, identifica se tem o perfil ou não. A partir daí, a gente faz o nosso trabalho de campo, né, que é de poder, de fato, dar para quem tem de direito. Inclusive, a gente não tá tirando direito de ninguém. Nós estamos reconhecendo os dois lados da moeda. Inclusive, aquela pessoa que tem um interesse social, a gente reconhece o direito dela da propriedade, ela está ali há muito tempo, né? Ela é um primitivo, que nós chamamos, então, de fato, ela é merecedora daquele benefício, que é um direito dela de ganhar gratuidade. O Estado reconhece esse direito. Lembrando que o INCRA, que é o originário da reforma agrária, ele cobra, né? Ele cobra esse direito. Tá? Então, independente, o INCRA ele cobra de qualquer forma. Tá? E a gente não, a gente dá um bônus ainda e a gente não cobra. A paga, que é onerosa, ela também reconhece aquele direito, inclusive para nós, enquanto servidores de órgão fundiário, porque ela deixa que a gente possa ter liberdade de confeccionar um parecer e dar uma chance para aquela família que não tem o interesse social, mas que ela produza na área de certa forma. Então, ela acaba ocupando a área de uma certa forma e o Estado de Mato Grosso arrecada. Né? Como eu disse anteriormente, é muito difícil a gente tirar essa família de lá, porque daí a gente era signatário dos laranja. Né? Então, o que acontecia é que a pessoa que tem um poder aquisitivo ia botar um laranja na propriedade e a gente ia regularizar o laranja. E como ele tem poder aquisitivo, depois ele vai no cartório e transferia para ele aquela propriedade. Então, o que ia acontecer? O Estado ia perder duas vezes. Né? Então, a onerosa e a gratuita, eu acho que foi a bola da vez na regularização fundiária, viu, Helder? Eu acho que vem a somar muito de encontro com tudo que a gente pensa e com tudo que a gente tem proposital para poder fazer no órgão. Agora, a onerosa especial, eu já dei minha posição. Né? Eu acho que onerosa especial em assentamento não é compatível. Eu acho que não há possibilidade alguma de alguém ganhar uma terra em assentamento, uma terra que teve todas as suas características, as pessoas ganharam créditos ali, a princípio, as pessoas tiveram casa do governo federal, as pessoas tiveram verba do governo federal, instalação, a maioria das cercas foram doadas pelo governo federal, aí vem um terceiro, compra a área, deixa o mato tomar conta, aí nunca morou na área, não tem relação de vivência com a comunidade, nunca participou de uma reunião na comunidade. Aí ele está lá em São Paulo, descobre que o assentamento vai ser regularizado, ele entra em contato direto com o engenheiro, o advogado dele entra em contato com o engenheiro, nem procura a associação, aí ele quer regularizar gratuitamente. Ele quer regularizar de forma especial. Aí o Estado não ganha, o Estado perde. Além de perder todos os investimentos naquela propriedade, ele está passando a boiada, literalmente, naquela propriedade. Né? Porque se isso vira moda, regularização especial em assentamento, eu mesmo, como servidor do Intermate, eu posso comprar várias áreas em assentamento, porque eu conheço vários assentamentos, onde que pratica o menor preço, eu compro o menor preço e deixo lá. E depois eu peço para regularizar daqui de Cuiabá. Então, em outras localidades fora de assentamento, a norma é aplicável, né? Então tem sua jurisdição. Dentro do assentamento, eu acho que isso não combina. Né? Então, assim, a nossa diretoria e a gerência têm evitado as onerosas especiais
E graças a bom Deus, em todos os assentamentos que eu vou, a gente não encontra questão social, a onerosa especial dentro. Quem não está ocupando de forma onerosa, está ocupando de forma gratuita. Esse é o meu ponto de vista. Uma pergunta. Tá certo, obrigado. Larissa Isabela, ela pergunta aqui se poderia comentar algumas especificidades e ou dificuldades na atuação do serviço social em REURB, em Mato Grosso. A principal dificuldade que a gente tem vem desse histórico que a Ademir já comentou, da gente ter que sempre demarcar o que é o serviço social. Então, isso é bem nítido na história do Instituto de Terras, que eu e o Ademir somos os primeiros assistentes sociais do Instituto de Terras, que existe desde a década de 70. Então, eu sempre me pergunto, como fazia a regularização fundiária sem assistente social? Qual era o critério para regularizar pessoas que ocupavam a área do Estado nesse período? Claro que a gente sabe que houve a Codemate, que trabalhava diretamente, estou falando de urbano, né? Houve a Codemate, que trabalhava diretamente com venda, houve a Coab, que trabalhava diretamente com venda, mas e as demais áreas? Eu me pergunto como fazia regularização fundiária sem assistente social. Então, eu e a Ademir, apesar de jovens, né, Ademir, a gente é pioneiro no serviço social dentro do Instituto de Terra do Estado de Mato Grosso. E nós vamos fazer 8 anos, né, Ademir, de concurso, estamos para fazer 8 anos de concurso esse ano. Então, o serviço social ele vem se construindo dentro do Instituto de Terras. Então, esse é o primeiro desafio, é a gente dizer, afinal, para que viemos, para que servimos, qual é o nosso papel dentro de um processo de regularização fundiária, que é uma área dominada por engenheiros. Então, eu sempre falo com as minhas parceiras que, normalmente, a assistente social trabalha numa área em que é muito diretamente reconhecida. Então, você sabe quando você vai na saúde, por que você quer falar com a assistente social. Você sabe quando você vai na assistência social, por que você quer falar com a assistente social. Quando você vai no INSS, você sabe por que você quer falar com a assistente social. No Intermate, isso fica um pouco escondido. O pessoal quer falar com o engenheiro. Ele quer falar com o engenheiro, claro, o engenheiro tem o seu papel e a gente trabalha, como a Ademir falou aqui, a 4 mãos, né? Não dá para a gente trabalhar sozinho. Então, o primeiro desafio é esse, é deixar muito explícito o que faz o serviço social dentro da regularização. O outro grande desafio é a equipe pequena, porque como não havia esse reconhecimento, fizeram também um concurso com 2 vagas. E aí, como a Ademir também já comentou, há uma valorização por parte, né, dos diretores atual, da diretoria atual, de entender que não dá para fazer regularização fundiária sem assistente social. E aí, no nosso seletivo aí, terão 10 vagas. 10 vagas que os diretores estão brigando já entre eles para ver para onde que vão esses assistentes sociais. Porque 10 assistentes sociais não vão resolver o nosso problema. A gente vai continuar tendo uma demanda reprimida. Então, o segundo desafio é esse, a equipe pequena. E o outro desafio é a gente conseguir fazer um atendimento a essa população de forma plena. Então, os exemplos que eu e a Ademir demos, não é da nossa competência resolver a situação de saúde, a situação de previdência, a situação de assistência desses assentados. Mas não tem como a gente atender e não intervir. Então, a gente quer fazer uma intervenção qualificada, só que muitas vezes, pelo tamanho da demanda, os prazos que precisam ser cumpridos, isso se acelera um pouco. Então, a gente precisa também, junto aos nossos gestores, explicar o tempo todo que não é um trabalho que é rápido, não é checklist. Trabalho de serviço social não é checklist. É um trabalho que depende de uma relação com aquela comunidade, com aquela família, para você poder ter os elementos que você precisa para fazer seu parecer social e também poder dar minimamente encaminhamentos para questões sociais que surjam, que não só a questão, porque a questão fundiária é uma das expressões da questão social, mas existem diversas outras que a gente encontra nesse momento, que de algum modo a gente tem que intervir. Então, se o trabalho é cobrado uma celeridade, um cronograma a ser cumprido, a gente não dá conta de fazer esse trabalho completo, né? Então, seriam, na minha avaliação, esses 3 desafios que a gente tem hoje dentro da REURB. A gente, o serviço social, Larissa, né? Que tem desafios, assim, para além do serviço social, esse diretamente para a profissão.
Interessante você falar sobre a questão do concurso, né, de vocês dois serem os assistentes sociais dentro do Instituto de Terras, aí, 40 anos o órgão, sinceramente eu não me recordo se teve antes, eu acho que não. E aí, um dos objetivos do site, o Regularização Fundiária MT, o que é? É justamente trazer isso. Olha só, vocês estão 8 anos lá, vocês estão trazendo uma leva de profissionais, tem que abrir. O mercado de trabalho é enorme. Você é presidente do Conselho Regional, se não me falha a memória, são mais de 4 mil inscritos ali. Então, veja bem, não é só o assistente social ali, eu não estou menosprezando jamais, do serviço de saúde ou da educação, ou não é isso. Estou falando que é um mercado que está aí, tem que ser capacitado. E imagina, os diretores estão brigando por causa do serviço do assistente social que vai chegar lá no processo seletivo. Então, aí já começa a ver a importância, né? Eu acho que isso que é o título aqui do nosso tema. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso aí. Ademir, eu vou... Tem mais umas perguntas, nós estamos demorando. Ademir, eu já vou entrar lá no documento para você mostrar rapidamente. Aqui a Evanil está falando sobre a importância aqui da regularização fundiária, somando com as demais áreas de atuação. A Poliana pergunta também aqui, o Serviço Social tem um formulário padrão relativo à regularização fundiária urbana que poderia compartilhar? Aí talvez depois a gente pode compartilhar no site, sem problema nenhum. E, Ademir, o Marcelo Ferri, ele pergunta se você, durante as visitas sociais, você verificou ou verifica algum aumento da desigualdade social no campo? Como é que está essa situação? Demais da conta. Mas a gente, ultimamente, através das últimas governanças, desse empoderamento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, essa desigualdade ela está diminuindo, viu, Marcelo? Inclusive, para bom entendedor, a gente tem um levantamento bem claro de que, ao longo dos anos, desde o princípio da reforma agrária, vamos colocar brasileira, que ela... Eu não estou falando da marcha para o oeste, porque isso não foi uma ocupação, né? Isso foi praticamente aí... eu tive uma aula de pós-graduação esses dias aí, o professor Diogo deve estar na sala também, né? Na área do direito. Não é uma possibilidade colonizadora, que a gente está falando de pessoas que, em suma, são pessoas de origem de classe baixa, a gente entende assim, né? Alguns até miseráveis, né? Em suma, que conseguiram, ao longo do tempo, através da política de reforma agrária e dos assentamentos, emergir para uma questão social. Olha que bacana, eu cheguei a fazer entrevistas em casas de família, que a dona da propriedade falou para mim que o filho dela é médico. Falou assim, olha, moço, antes que o senhor pergunte alguma coisa, todo mundo já vai falar para o senhor, e eu não gosto de fofoca, meu filho é médico sim. Aí eu falei, mas qual que é o problema, né? Eu falei para ela, não, ótimo, que bonito isso, né? Ela falou assim, não, moço, é porque as pessoas falam que eu não mereço estar mais aqui, porque meu filho é médico. Eu falei, não, imagina, de maneira alguma, eu acho que a senhora tem que ganhar uma estrela, que com mesmas dificuldades, com tudo que a senhora passou, a senhora conseguiu aí, né, galgar uma condição boa à sua família e principalmente a seu filho. Então, assim, existe sim. Só que, entretanto, em contrapartida, existe sim a miséria. Né? A gente está perdendo alguns direitos sociais aí nos últimos anos, tá? Da própria reforma agrária. Então, o PRONAF não é mais como era antigamente, o programa de habitação rural, onde a gente fornecia casas e fazia reforma, não tem mais também, esse programa ele existe, mas o Intermate não está mais fazendo esse programa. Então, assim, isso afeta diretamente os novos trabalhadores rurais. Não vai afetar quem já estava lá, que o caso dessa senhora, que eu dei um exemplo, que o filho dela é médico, ela é uma primitiva, né? Ela conseguiu receber vários benefícios, Marcelo, da reforma agrária. Então, ela, através desses benefícios sociais, que são bastante importantes, ela emergiu socialmente. Né? Então, você imagina que
que o Pronaf, até quando nós trabalhávamos com o Pronaf e ele estava mais aberto, vou colocar a minha história, há 5 anos atrás, era 38 mil Pronaf. E o boi também, o gado, não estava tão caro assim, né, Helder, né, Marcelo? Então, R$ 1.000 você comprava uma novilha. Então, imagina, você poderia ter 36 novilhas na sua propriedade. Olha que bacana. Com 36 novilhas na sua propriedade, eu estou colocando aqui novilha porque é mais simples a gente calcular. Em um ano, você tem mais 36 garrote. Então, você já duplicou a sua produção, já tem 72 bois ali. Né? Então, de fato, esse povo do começo, né, que se beneficiou dessas políticas sociais, dessa construção, a maioria, eu não conheço ninguém que ficou miserável, viu, Helder? Pelo contrário. Só que os que entraram agora, os que entraram nos últimos 5 anos aí, eles estão com algumas dificuldades. Né? Então, isso aí é bastante nítido. Né? Então, por questões de cadastro da própria reforma agrária, né? A política de cadastramento lá do INCRA, que eu queria deixar bem claro que o Intermate ele tem seus assentamentos, mas é só o INCRA que faz reforma agrária. A gente é um signatário dessa reforma agrária. A gente é um terceirizado dela. Então, quando a gente coloca alguém na propriedade, a gente precisa do aval do INCRA lá. Então, a gente tem que levar os documentos desse trabalhador e muitas vezes o INCRA não nos atende. Né? Então, o que acontece? Aí fica moroso. Aí aquela família que ela está lá no campo, ela acaba virando o boi pirata, que a gente chama. Tem perfil social, é assentado, mas não foi cadastrado para receber os benefícios. Isso aí impactua diretamente também na produção, no núcleo e também na economia familiar. Então, ao tempo que a gente conseguiu as conquistas sociais, a gente também consegue entender que existe sim uma relação do mais pobre e o mais rico dentro do assentamento. Isso aí, em todos os assentamentos, sempre a gente vai acontecer. Lógico, ali tem a questão dos que não conseguiram acesso nos programas, tem aqueles que não têm condições de trabalhar mais, né, sofre de alguma situação, não tem ali, falta alguma coisa, não tem mais idade laboral, né? Então, tudo isso aí impacta diretamente. Então, a gente, inclusive, está fazendo, depois que a gente faz o título, pratica o serviço social naquele assentamento, a gente faz um estudo social do assentamento, para saber quantas pessoas têm nível de escolaridade, quantas pessoas por média de família, a renda média do assentamento. A gente faz isso para poder ter um conhecimento lá na própria diretoria, né? Então, a gente coloca isso no projeto piloto lá para a gente estudar. Né? Hoje, eu queria dizer que hoje a gente está vivendo, em questão de serviço social, eu friso aqui que a gente está vivendo o ápice lá no órgão, né? Do que era para o que há. Então, a gente está estudando, a gente está com proposta de praticar o serviço social, a gente tem apoio da diretoria, então, apoio da gerência, apoio da coordenadoria. Então, assim, eu vejo que quem tem a ganhar com isso são os trabalhadores rurais lá da ponta. Né? Porque a gente realmente, o nosso entendimento, como a Larissa falou, a gente veio aqui para desmistificar. Inclusive para tentar, viu, Marcelo, diminuir esse abismo social que tem dentro do próprio assentamento. E com o título, a gente vai conseguir. Vamos dar título para esse povo. Né? Vamos empoderar esse povo. Vamos dar mais Hilux para esse povo. Né? Se é isso que é o problema, a gente vai atrás dessa solução. Na verdade, eu costumo dizer, né, que é o quarteto fundiário. Você tem que ver o território, a ocupação, o título é só uma parte da regularização e o principal, que é o quarto momento ali, que é o desenvolvimento socioeconômico ali, vai embora. Ademir, vamos tentar, vamos colocar o material aqui, porque senão daqui a pouco nós vamos tomar um café da manhã por aqui. Tá muito bom, então o pessoal está gostando. Tem uma mania de falar demais, Vou tentar compartilhar aqui, tá? Não, mas está ótimo. Eu estou aprendendo muito. Helder, enquanto você vai compartilhando aí, posso só comentando sobre a questão de fazer visita junto com a técnica? Tem uma questão ali sobre isso, posso ir falando sobre isso?
Apareceu alguma coisa na tela? Eu não estou vendo aqui. Agora, Não. deu certo? Sim. Tá. E, Larissa, pode falar, que aí o Ademir me fala, eu vou mudando Não, aqui. já está na tela, Ademir pode falar depois, se tiver tempo eu retorno. Esse é um trabalho que a gente está, que é lá no PA Ana Paula, né? Isso aí fica em Nova Canaã do Norte. Esse trabalho contou com o nosso colega lá, o Luiz, tá? Ele fez essa parte de mapa, é tudo dele. A gente, como eu disse, trabalha a 4 mãos, então a gente precisa dos técnicos lá, porque senão a gente não se localiza, né? A coisa não é simples assim. Eu só queria que os colegas e as colegas visualizassem um pouco, isso aí é um TTS. Esse não é um trabalho de regularização fundiária propriamente dito, mas é um trabalho de ver e enxergar a comunidade. Quando chegou a proposta de regularização dessa gleba, ela veio em forma de mosaico. A gente não tinha uma identidade, não sabíamos quem que era, que era e por que era isso aí. Então, chegando lá, nós pode ir baixando, pode ir passando, Helder. Nós descobrimos que lá existiam várias outras subcomunidades dentro dessa comunidade. Então, aumentou a proposta de regularização, a gente ampliou. Esse é o nosso colega Luiz, na época, pode ver que a gente está em pandemia, ele está de máscara, né, sentado ali ao procurador do município, dando esse apoio. Pode descer, por favor, Helder. Logo em seguida, a gente direcionando a comunidade em si, ela fica a 44 quilômetros ali de distância da sede do município. Quem é do serviço social, eu tenho certeza que for trabalhar nessa área vai gostar muito de viajar, porque esse é o nosso princípio, né? A gente viaja muito, pode passando. Pode passar. Ali tem localização, a gente trabalha um pouco mais, vamos indo. No chão, por isso que a gente precisa dos colegas da engenharia, tá? Se tem algum colega da engenharia do Intermate aqui, eu queria dizer que o trabalho de vocês é essencial. A gente não consegue fazer sozinho. Aí a gente está se localizando dentro da área. Imagina, estamos lá na Amazônia, né? Sem posto de combustível, sem parada. Aqui não tem aqueles pare e pague bonitos que tem a caminho de São Paulo, né? Aqueles lugares que a gente para lanchar, trocar o óleo, né? Aí não, aí é tudo, como dizem por aí, é tudo roots mesmo, é raiz, né? Aí a gente precisa muito deles para a gente não se perder no chão. Vamos indo, Helder. Eu quero ali tem um mapa parou no mapa. Vamos parar rapidinho nesse mapa, porque ali tem as comunidades que a gente conseguiu identificar com o trabalho social, né? Porque no mapa a gente não via que existiam pessoas lá dentro. Só que as pessoas têm nome, tá? Elas têm nome, elas têm CPF, elas são pessoas, têm família. Então a gente descobriu que nessa área existia a comunidade Boa Vista, Castanheira, Espeteiro e Birarema. Então, olha só, e cada comunidade tem suas singularidades. Todas elas tinham seus gestores, que são seus presidentes de associação. Então, não é uma coisa só. Então, a gente tem que aprender a dividir isso. Pode passar, por favor. Né? Ali voltando, ali também é o trabalho. A gente descobriu as fazendas que ficam dentro da área. Então, ali também tem algumas fazendas que ficam dentro da área. E a gente vai ter que fazer esse recorte no mapa também. Né? Então, não é uma coisa só. Então, ali a gente, como nós trabalhamos com o pequeno, nós vamos ficar com os pequenos e, obviamente, que a diretoria vai ficar com outra. A mesma fazenda na lateral, aí a gente também tem um pouco de problema de que, ao tempo que as fazendas ela contrata a mão de obra dos trabalhadores rurais ali através da diária de campo, ela também consegue agregar os terrenos mais próximos que são limítrofes da própria fazenda. Né? Alguns terrenos fundiários ali, essa é uma assentada, tá? Pode passar rapidinho, porque ela não autorizou a imagem dela, então não é bom ela ficar, né? Para não ficar sabendo quem é. Ali, olha só, essa é uma plantação de soja dentro do assentamento. Tá? Isso aí era um lote de assentamento, na verdade são 3 lotes que o Poder Aquisitivo comprou e transformou numa área de soja. Tá? Esse é um assunto que é tratado no jurídico. Tá? Mas essa aqui é uma outra, a gente identifica isso e traz para o jurídico. Tá? Pode passar. Aí um casal de trabalhadores rurais, então a gente vê que não existe uma indústria da fundiário, não é assim que funciona. Ao tempo que nós vemos uma área dominada por soja, a gente também vê um casal de trabalhadores rurais que ao longo dos anos estão ali.
Então, cada caso é um caso, a gente tem que entender muito bem isso, né, para poder não atrelar tudo a uma coisa só. Ali são mais trabalhadores rurais conversando no momento da nossa da entrevista, tá? Esse eu quero que passe rapidinho, mais um trabalhador rural. Eu queria mostrar, Helder, um caso específico de regularização fundiária de uma área que não tem perfil social. Eu acho que deve estar com você aí. Será que você consegue? A gente lima esse TTS e consegue achar um rapidinho, que é um de regularização fundiária que eu tinha mandado para você. Eu acho que a gente tem tempo ainda, que eu queria mostrar um exemplo bem claro de quem não tem perfil. Quem tem perfil, eu acredito que todos que estão assistindo aí imaginam mais ou menos o que é um perfil de um ocupante, né? Eu queria mostrar uma área que está dentro do assentamento sem perfil social. Será que a gente consegue? Eu vou baixando aqui, mas para a gente caminhar para o final, porque senão a gente fica um pouco... Então vamos deixar para uma outra oportunidade, né? Se alguém tiver interesse, eu posso enviar. Queria só pegar um gancho aqui na fala do Ademir, no que tange, porque houve uma pergunta ali que eu acho importante não deixar solta, que é sobre fazer a visita junto com a técnica. Eu acho que é importante a gente entender isso que o Ademir traz. O nosso trabalho é técnico-social, no sentido de que sem os engenheiros, os técnicos, a gente nem se localiza na área. Claro que ao longo do tempo você vai aprendendo uma coisinha ou outra, mas a gente não foi formado para isso. Então, tanto na área urbana quanto na área rural, o reconhecimento territorial precisa ser feito, né? A gente chama de diagnóstico, estudo prévio, e isso tem que ser feito junto com os engenheiros. Na área urbana já é difícil, às vezes, se localizar. E se você vai no lote 5 achando que é o lote 10, isso aí vai gerar um conflito fundiário depois, que a função nossa fica totalmente enviesada. Então, era para você resolver o problema e você vai criar um conflito se você confundir as áreas. E no rural, mais difícil ainda, né, Ademir? Porque nós estamos falando de hectares, estamos falando de estrada. Então, é mais fácil se perder e mais fácil ir no lugar errado. Então, a visita social, o momento da visita, ela não tem e não deve ser feita junto com um engenheiro, com um técnico, no mesmo momento da entrevista. São momentos à parte. Mas o trabalho, ele é feito em conjunto, porque a gente precisa se localizar, é preciso fazer a demarcação da área, é preciso se deslocar. Mas a elaboração do parecer social, o estudo social, é do assistente social a partir da entrevista que ele fez nesse contato dele com a família, que não é feita junto com o técnico. Então, a gente entender esses momentos diferentes, que são todos parte desse processo, mas são momentos diferentes, né, Ademir? Isso aí, ok. Isso mesmo. Acho que nós vamos caminhando aqui, já vamos finalizar nossa live. Eu quero só dizer aqui que a participação, eu cumpri o compromisso com quem fez as inscrições, poderia ter feito essa live aberta no YouTube, sem problema nenhum, mas eu acho que a partir do momento que nós pedimos que teriam limitações de inscrições, eu respeitei, por isso está fechada, mas nós vamos disponibilizar logo depois também ao público. Ademir, Larissa, eu quero agradecer vocês pela participação, uma aula, por mim ficaria conversando mais um tempão aqui, alguns exemplos que a gente gostaria de perguntar. Eu estava com uma lista aqui, sem brincadeira, eu contei que são 9 perguntas, mas não vai dar tempo, depois a gente faz um outro momento aí. E cada um abre aí, iniciando com a Larissa, para as considerações finais, para a gente finalizar a nossa live. Obrigada, Helder. Queria, então, aqui agradecer todas e todos que estiveram presentes conosco até esse momento. Eu acho que a internet da Larissa... tá. Oi, estou aqui? Vocês me ouvem? Tá. Então, agradecer a todas e todos que estão aqui presentes conosco até quase 9 horas da noite. Agradecer novamente, Helder, por estar proporcionando esse debate bastante importante, tanto para o serviço social, mas para todo mundo que lida com regularização fundiária. Vi aí a Doralice do cartório, então acho que é importante reforçar a necessidade das parcerias. Alguém comentava ali sobre parcerias. Sim, sem parceria a gente não realiza regularização fundiária. Então, é parceria com a associação de moradores, é parceria com os sindicatos, né? No caso dos representantes do rural, as associações,
é parceria com as prefeituras e principalmente com o cartório. Eu brinco assim, porque, Dora, tem uns cartórios que dá trabalho para a gente. Eu brinco, se o cartório não quiser, não sai, porque o cartório trava a nossa vida. Então, assim, cartórios como o da Dora facilitam muito o trabalho da gente. Então, agradecer ao Helder, agradecer a todos que tiveram até aqui nesse momento, agradecer às prefeituras, aos cartórios que estão sempre dispostos a fazer parceria conosco para que a gente possa, de fato, efetivar a regularização fundiária. Agradecer aí aos meus colegas da diretoria que ouviram que tiveram aí presente, dando um apoio moral aqui para mim, para poder falar aqui nesse momento, e em nome do Ademir, que é meu colega assistente social, a gente se conhece aí há uns bons anos, não pode nem falar quantos anos, senão o povo vai calcular a nossa idade, mas tem uns bons anos aí que a gente se conhece, e felizmente temos a oportunidade de trabalhar juntos. Então, em nome do Ademir, agradecer e também dizer boa noite para todas e todos vocês aqui, e a gente se vê em outros momentos. Obrigada. Bacana. Minha vez? Quero agradecer primeiro, eu acho que essa ideia do Regularizando foi ótima, eu acho que a gente tem que publicar as ações, inclusive cada qual e cada profissional. Eu acho que está fazendo a diferença o site, é um núcleo de informação. Esses dias, inclusive, eu pesquisei lá no site, precisava de uma informação e lá tinha. Então, assim, bacana, eu acho que a gente precisa disso mesmo. Publicar mais assuntos, artigos a respeito, né, falar mais do nosso trabalho, e eu falo não só do serviço social, mas de todas as profissões que trabalham com a questão agrária e fundiária propriamente dito. Isso só vem a crescer, tanto o Intermate quanto o Ademir, ou a Larissa, ou todos os outros, né, que querem, gostam e respiram sobre a questão fundiária. Eu não posso falar muito sobre a questão agrária, senão eu choro, porque eu sou muito fã da questão agrária. Desde a época da graduação, eu estudei muito sobre isso, eu achei que esse era um caminho, as coisas estão dando certo, então os colegas que vão tentar o concurso simplificado, todos serão bem-vindos. A gente é uma grande família lá na nossa diretoria. Eu quero agradecer especificamente a diretoria, que hoje ela consegue entender isso e ela briga pelo serviço social lá dentro, então isso é muito importante, porque a gente consegue praticar. Aos nossos apoiadores, que são os cartórios e associações, né, os colegas engenheiros, que sem eles também a gente não ia conseguir, porque é 4 mãos, né? Então a engenharia ela está aí para nos ajudar. Os advogados, tá? Eu não tenho o que falar dos advogados, porque a gente está para subsidiar uma decisão jurídica, e todas as vezes os advogados são muito legais com a gente. Eles sempre têm uma humildade enorme, eles confiam demais no nosso trabalho. Então, assim, o advogado, já me falaram que nós somos os olhos deles no campo, então isso inspira muita confiança e responsabilidade para a gente. Então, pode ter certeza que a gente vai continuar sendo os olhos de vocês, e a gente faz porque a gente gosta, porque a gente tem origem agrária, a gente luta pelo campo, a gente luta, no meu caso, pelos pequenos, né, até 100 hectares, mas eu quero dizer que o Intermate, sim, ele é uma grande família. Tanto quem trabalha com grande, que trabalha com pequeno, a gente se reúne, a gente conversa, e todas as reuniões fora do trabalho, a gente fala de questão fundiária. A gente gosta tanto que até quando nós estamos conversando sobre outra coisa, a gente está falando da questão fundiária. Então é isso. Muito feliz por tudo, por estar aqui também. Larissa, beijão, nós nos vemos em breve. Helder também, nós nos vemos no Intermate, como a gente é colega de trabalho. Né? E a todos e todas que estão olhando, tenham uma boa noite. Tá? Espero que o que eu não pude falar, que eu não pude contribuir, né, vocês podem estar entrando em contato conosco através do site, que a gente tenta também aí trazer um pouco da experiência que a gente tem. É isso. Então, boa noite a todos e todas. Obrigado, Larissa, Ademir, mais essa proposta que a gente está fazendo. Acessem lá o regularizaçãofundiariamt.com.br. Esse evento, primeiro regularizando, foi pensando nisso, tanto é que lá o slogan é práticas e conteúdo sobre regularização fundiária, para poder difundir isso. Então, vamos dar um ok aí, um like, para poder dar um efeito no YouTube, e nós vamos
agora, Ademir, manifestar mais no YouTube também, porque nós vamos já colocar na plataforma do YouTube os vídeos que aqui a gente para compartilhar com os demais, né? Então, muito obrigado, boa noite a todos, estou muito feliz, estou muito satisfeito, e a gente vai se falando. Até logo.